Então, a definição do TREF, ela depende, então, de alguns fatores de risco, a altura, porque isso vai demorar de quantas pessoas vão levar para abandonar, é um proxy para quanto tempo é necessário até que eu possa fazer o abandono daquela edificação. A ocupação, o uso ou carga de incêndio, né, dependendo da norma ou da abordagem, eu vou utilizar um deles para representar um pouco qual é o meu potencial de gerar altas temperaturas lá dentro. A importância do meu elemento, dependendo se é um elemento estrutural, se ele é um elemento de compartimentação, eu vou ser mais exigente com ele. E alguns fatores agravantes, eu estou, né, em um hospital, eu tenho pessoas de locomoção problemática, tudo isso daí vai, de alguma maneira, ser fatorado para me dizer, meu TREF vai ter que ser maior, eu vou requerer mais tempo no ensaio padrão para que eu possa, né, descer de um edifício alto, né, com abandono complexo e todas essas questões. E tem tabelas, aí a gente pega a instrução técnica número 08 lá do Corpo de Bombeiros, a gente já tem algumas tabelas aí que estão justamente fazendo essa definição do TREF em função justamente da classe, né, que depende da altura aqui, do tipo de ocupação, né, e de algumas questões especiais. Né? Se eu tenho locais, por exemplo, de reunião de público, eu vou ser mais exigente do que com algumas outras ocupações aqui dentro. Mas tudo isso chega no máximo a 2 horas, como o Bernardo já mostrou para vocês. Né? Ou seja, o máximo tempo de ensaio que normalmente eu vou exigir que o meu material aguente é 2 horas de ensaio ISO. Né? E isso é a mesma maneira que outros países estão fazendo. Né? O que está sendo feito no Brasil não inova nesse sentido. Aqui eu trouxe alguma coisa do Reino Unido. É similar, né? Obviamente, para elementos estruturais, eu vou chegar lá a 30, 60 em alguns elementos, e tem elementos mais simples que eu posso até permitir só 15 minutos de ensaio ISO. Por quê? Porque é o tempo das pessoas saírem, aquele é um elemento de baixo custo que eu poderia até ter como mínimo eu trocar meu piso eventualmente. Né? Para casas, eu já vou ser um pouco mais exigente, né? Porque casas eu tenho mais gente, não é um ambiente... então, eu vou... desculpa, aqui são escritórios, prédios altos, vai ser 60, 90, 120, né? Ou eu vou até não permitir, eventualmente, sem ter sprinklers. Se eu tenho um prédio de mais de 30 andares, eu vou ter que necessariamente ter sprinklers para me ajudar a combater esse fogo enquanto eu vou trazer as pessoas para o piso térreo e evacuar esse edifício. Então, a fórmula mágica o TRF tem que ser maior do que, né, o tempo de resistência ao fogo tem que ser maior ou igual do que o tempo requerido de resistência ao fogo. Esse é o requisito, vem das normas e códigos, isso depende das características construtivas, e eu vou obter através de ensaios, de cálculos ou de dados do fabricante. O que esse tempo de resistência ao fogo vai me dizer? Eu vou através da 14432, né, ela estabelece um pouco, ela foi publicada em 2001, reconfirmada em 2011, quais são essas 3 condições aí, né? Opa, para o outro lado. Eu tenho que atingir a resistência, né, o isolamento e a estanqueidade. Tá? Como é que eu ensaio isso? Eu ensaio em fornos-parede. Né? Para paredes, eu ensaio em fornos-parede, né, no qual eu tenho que ter, essa figura está um pouco ruim, eu tenho que ter submissão de carga aqui. Por quê? Porque eu quero simular as condições em que a parede vai funcionar de fato. O fato de que ela está aquecida de um lado e não está tão aquecida do outro pode gerar uma flambagem um pouco lateral nessa parede, que vai ser, obviamente, agravada se eu tiver carregamento nisso. É por isso que tem o efeito da carga. Né? Fora o fato de que os materiais, sendo afetados e perdendo resistência, eles reduzem a resistência. Então, são esses 2 fatores que eu quero avaliar quando eu aplico uma carga durante o ensaio nessa parede. Até pouco tempo, a gente tinha nem o IPT, que era quem fazia tipicamente esses testes, fazia com carga. Então, parte dos dados que a gente tem eram de paredes sem carregamento. Né? Agora que a gente está, quase todos os locais que estão fazendo os ensaios, já estão atendendo plenamente o que a nossa própria norma pedia. Para ver como a gente atendia pouco norma. Né? E a combinação tem que ser feita da 14432 com a 5628, que estabelece, né, como é que eu faço exatamente alguns procedimentos desse ensaio. Como eu disse, vocês têm 2 fornos aqui, o nosso ainda não está operacional lá na URGS, mas já está comprado, né, está aguardando algumas liberações internas lá para a gente poder fazer a exaustão. O da Unicinos, vocês já viram algumas filmagens, né, que estão já com ensaios super interessantes lá já feitos. Então, vocês têm... o Rio Grande do Sul, nesse sentido, é privilegiado, né, de não ter que mandar material para fazer ensaio em outros estados, ao contrário do que vai acontecer em alguns, né, estados brasileiros. Se por acaso a parede não tiver função estrutural, eu vou ter que adaptar um pouco meus requisitos, e tem uma norma específica para isso, que é a 10636. Tá?
Eu posso, eventualmente, ter que testar outros elementos que não sejam paredes, né? Então, portas, ou lajes, ou até quartos inteiros. Tem aí diferentes normas que eu posso ter que utilizar, algumas brasileiras, algumas internacionais para isso. E tem a possibilidade até de eu fazer um cálculo de tempo equivalente, né? Que me permitiria descer um pouco melhor nas características do material e aí determinar o tempo que eu vou precisar, em vez de utilizar simplesmente o método tabelado em função de uso e ocupação. Tá? A ideia de ter métodos, né, mais sofisticados que permitam eu ser um pouco mais econômico na minha definição do TRF também está lá na BS 996. Se eu tiver uma abordagem estruturada para o risco, eu posso utilizar outros valores do que aqueles previstos nas tabelas de TRF. Problema. Eu, muitas vezes, tenho algum problema entre as normas, que são muito do Eurocode, e os valores de TRF que estão lá, e as instruções normativas ou as leis. A nossa instrução normativa aqui do Corpo de Bombeiros, repetindo o que está na lei, o que estava um pouco já em algumas prefeituras, estabelece que, nos casos de risco alto e médio, a resistência ao fogo deve ser de 4 horas e nos de risco baixo de 2 horas. Ou seja, nesse caso, para o Rio Grande do Sul, não basta seguir a norma. Tá? Que a norma vai até 120, aqui eu tenho que seguir 4 horas, para alguns elementos que tenham risco médio ou alto. Isso vai ter que ser compatibilizado, porque senão a gente pode ter gente projetando, achando que está seguro dentro com a norma, e numa lei municipal, eventualmente, isso pode estar diferenciado e a gente não está cumprindo. Né? Como a lei necessita ser cumprida, é bem importante que vocês chequem, né, os códigos de lei municipal da onde vocês estão efetivamente colocando suas edificações. Tá. Bom, e alvenaria? E blocos? E como é que a gente, né, fica com esse maravilhoso esforço da Pauluse? Né? Como é que... Infelizmente, para a alvenaria, ao contrário do que a gente tem para estruturas de concreto e estruturas de aço, eu não tenho ainda uma norma brasileira. Tá? A 15200 é para estrutura de concreto, a 14323 é para estruturas de aço e concreto. Eu não tenho norma específica de projeto para alvenaria. Né? Então, a gente tem um gap aí que vai ter que ser resolvido. O próprio Pinhata já me disse, vamos abrir uma comissão de norma, mas eu não presido, porque eu já cansei o suficiente nas 2 anteriores. O que a gente pode dizer? É uma extensão de requisitos gerais, o que a gente tem feito, se baseado no Eurocode. Por quê? Porque essas outras 2 normas são adaptações, com alguns ajustes importantes que foram feitos pelo Valdir lá, do próprio Eurocode. E o Eurocode tem provisões para a alvenaria. Então, hoje eu diria, bom, quem não sabe, vai para o Eurocode, que vai ter a mesma lógica que está por trás da 15200 e da 14323. Tá? Ou outras normas que sejam válidas aí, que a gente possa demonstrar que elas tenham uso em outros países, vale, sob o ponto de vista de demonstração de desempenho, se a gente não tiver norma local. Só para mostrar algumas coisas, né, isso aqui é um guia para uso lá da norma de alvenaria, ela tem mais ou menos a mesma lógica, né, ou eu vou utilizar uns dados tabulares, né, ou eu vou fazer métodos simplificados, e aí eu vou utilizar fatores de redução da resistência em função da situação de incêndio, eu calculo para situação normal e reduzo a resistência de todos os materiais para fazer o cálculo para a situação de incêndio. Ou, se eu quiser fazer métodos avançados, eu também posso, né, mas aí eu tenho que saber as propriedades dos materiais em altas temperaturas, o que nem sempre é fácil de ter à mão. Tá? Uma das vantagens é que, embora a gente não tenha norma, a gente tem algum conhecimento de alvenaria, a gente sabe que a alvenaria funciona bem para questão de incêndio. Né? Então, a gente tem alguns testes feitos, em que a gente olhou o modo de ruptura, deformabilidade, resistência térmica de parede de alvenaria estrutural, e a gente consegue ter desempenhos bastante aceitáveis nesse sentido. Né? Eu até peguei aqui uns dados de um grupo da FTEC que fez um ensaio bem simples, né? Utilizando blocos de concreto e blocos de alvenaria, simplesmente dando uma carga térmica lá dentro e olhando que tipo de temperatura chegava, né, para fora em cada um desses elementos. E a gente observa que a alvenaria consegue até, né, de cerâmica, consegue ser melhor do que os blocos de concreto. Isso, obviamente, vai depender um pouco da massa de cada um deles, mas é sempre uma boa, né, índice aí, a gente vê que a gente está, né, desempenhando melhor do que os competidores nesse sentido. Né. E a gente fez alguns testes interessantes, olhando algumas daquelas soluções aí que o Bernardo estava citando ali. Então, nós fizemos paredes com enchimento com areia, que, né, o pessoal estava apavorado e começando a querer fazer enchimento com areia. A gente fez revestimento com gesso, e a gente fez de alvenaria de blocos cerâmicos, de bloco de concreto. Testou isso tudo. E aí eu vou pegar só alguns dados aqui, né, digamos, para uma profundidade, tá? 90 minutos equivalentes, ou seja, o que seria mais ou menos equivalente a 90 minutos do ensaio ISO. A gente, num bloco cerâmico, chega a 62 graus, num bloco de concreto a 75 graus, em tijolo maciço, que tem mais massa,
obviamente, né, a gente chega só a 29 graus, porque eu tenho mais massa para atenuar essa passagem da temperatura. Se eu tivesse preenchido com areia, até que funciona, né, para incêndio funciona. O problema é o custo disso e a logística, né, mas eu caio para 30 graus, e se eu tivesse, em vez de revestimento com gesso, eu já caio de 62 para 46, e, de novo, o cerâmico ficou melhor que o concreto. Né? Então, vocês estão aí atendendo bem aí em relação à competição nesse sentido. Tá? O que isso talvez nos indique é o seguinte, olha, revestimento é extremamente importante. Vocês viram o resultado com gesso ali, né? Obviamente, preencher com areia é uma solução mais complicada, mas utilizar revestimento é muito importante em termos de segurança contra incêndio. Né? Os dados que a gente tem é que consome-se muito, porque o revestimento, inclusive, vai ter um pouco de umidade. Essa umidade vai fazer com que demore um pouco mais, vai ter uma inércia térmica até aquecer isso. Esse revestimento vai se deteriorar. Ele, ao se deteriorar, vai gerar uma série de fissuras, né? E vai se tornar uma espécie de uma barreira para que o calor consiga chegar no teu elemento estrutural. Então, 1 centímetro de revestimento faz, 1 centímetro e meio de revestimento faz muita diferença em termos do perfil de temperaturas que a gente vai ter. Né? Então, a gente deve olhar o revestimento não só como um efeito estético, mas como algo que faz parte da minha concepção de projeto para ter segurança contra incêndio nesse tipo de estrutura. Tá? E isso é previsto, inclusive, na norma do Eurocode. Né? Eles dizem lá, né, que, desde que eu tenha certos tipos de revestimentos com certas características, e com pelo menos 10 milímetros, né, ou seja, 1 centímetro, isso é extremamente importante para mim, inclusive, poder prevenir o que seria a possibilidade de spalling ou desplacamento da alvenaria. Né? Então, a gente tem que trabalhar a questão do revestimento como parte do nosso projeto de segurança contra incêndio nesses casos. Aqui tem alguns dados para mostrar que, embora a gente esteja gerando dados ainda hoje em dia, em 62 eles já estavam um pouco preocupados com isso. Né? Então, isso aqui são dados de blocos de concreto, paredes de blocos de concreto ensaiadas, a segurança contra incêndio, lá em 62, a gente observa que ali, a importância do revestimento. Né? Sem revestimento, esse tipo de parede, que é um bloco sólido aqui, dava 2 horas de resistência ao fogo. Com o revestimento, tá? Mesmo ela tendo só 4 polegadas, ou seja, 10 centímetros de espessura, ela já chegava em 4 horas aqui, dobrava a resistência ao fogo só pela presença de um revestimento argamassado junto à parede. Tá? E as diferenças de sem carga e com carga. Né? Então, vamos pegar uma parede similar aqui. Né? Então, essa hollow aqui com 4, aqui, deixa eu ver aqui. Solid com 4 aqui. Tá? Aqui ela me dá perto de 2 horas, 2 horas de fogo, contra aqui perto de 2 horas de fogo, ou seja, não chega a fazer grande diferença no carregamento. Por quê? Porque eu tenho uma parede que não está flambando, então o carregamento não está sendo tão definidor desse efeito aqui. O revestimento é muito mais importante na definição do desempenho dessa parede do que a própria presença ou não do carregamento. Tá? Bom, eu preciso ir para os estudos de 1962? Não. As próprias ITs do Corpo de Bombeiro têm uma série de dados aí sobre diferentes tipos de alvenarias e seus desempenhos esperados aí, então vale a pena olhar um pouco a IT-08 lá do Corpo de Bombeiros, para vocês terem uma ideia. E está sendo gerado um catálogo de... Né, a Maria Angélica está liderando esse trabalho, o Ministério das Cidades aí está querendo gerar um catálogo em que a gente vai ter mais dados de uma série de séries que foram realizadas no país para ajudar os projetistas nessa área.